Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, no versículo 20 em diante. Livro do profeta Daniel, que não é o pastor Daniel, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 20 em diante. E como a pastora disse, essa é uma palavra para colocar uma pulga atrás da tua orelha. Que expressão estranha, né, irmão? Já pensou uma pulga atrás da orelha? Já viu? Você já pensou? Você vai ficar coçando a orelha assim, sabe aquela expressão de encucado? Né, Ivane? Deve ser bom até, né? Então essa palavra é para deixar o teu coração tão inquieto quanto o meu ficou com a revelação dessa palavra. Tão inquieto quanto o coração das pessoas que estavam aqui hoje de manhã deve ter ficado. E esse é o objetivo dessa ministração, que você acorde. Diga para quem está do seu lado, o objetivo é que você acorde. Até para falar para os outros acordar, vocês estão dormindo. Gente, talvez você seja como eu, né? Ou você acordou tarde nesse friozinho, ou você dormiu a tarde inteira. Então você está bem descansado. Diga para quem está do seu lado, acorda, irmão. Diz assim o texto da palavra do Senhor: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o seu santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerras, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Senhor, nós lemos a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo a revele a nós. Senhor, naquilo que eu sou incapaz, naquilo que eu sou, Senhor, incompleto, eu peço que o Teu Espírito Santo complete, Senhor. Torne as minhas deficiências não como obstáculos, Senhor, mas usa-me para trazer a revelação da Tua palavra. É o que nós te pedimos nessa noite. Declaramos: Espírito Santo, tens liberdade total aqui neste lugar. Nenhum outro Espírito tem liberdade para agir aqui, mas apenas o Espírito Santo de Deus. E é a Ele que nós entregamos o controle e o domínio dessa ministração, em nome de Jesus. Amém. Senta aí no seu lugar. Aleluia. Existia, e eu vou começar contando isso para vocês, na antiga aliança, na aliança de Abraão, na aliança de Deus com o povo de Israel. O povo de Israel é um povo escolhido por Deus, é um povo predestinado como nação a ser o povo santo do Senhor. A Bíblia fala que há uma aliança entre Deus e Abraão. Essa aliança foi renovada com Isaac, e essa aliança foi ratificada com Israel, ou com Jacó, que depois mudou seu nome para Israel. Por isso, o nome da nação é Israel.
Existe uma aliança de Deus eterna com Israel, de que Israel seria o seu povo, o povo escolhido. E como prova dessa aliança e como, vamos dizer assim, consumação dessa aliança, Deus ordenou que o povo de Israel construísse um templo. Naquele templo, naquele lugar, se fariam orações, se fariam sacrifícios, se fariam rituais, se fariam todo tipo de obras para que Deus se revelasse para aquele povo. É a aliança judaica, é a aliança de Deus com o povo de Israel. Salomão, então, orientado por Deus, e depois que o seu pai Davi juntou todo o dinheiro, ouro, prata, pedras preciosas, Salomão construiu um lindo templo, uma obra maravilhosa, uma coisa espetacular, que até hoje se imagina como que deveria ser. Eu até pesquisei hoje de manhã algumas imagens, tem lá, pessoal, que está lá em cima, não dá para enxergar com essa luz aqui, aí, está projetando aí a imagem. O templo de Salomão, imagina-se que teria sido mais ou menos como essa imagem, os irmãos estão vendo? Era algo maravilhoso. A Bíblia fala que as colunas do templo de Salomão poderiam ser vistas, elas eram de bronze, elas eram todas feitas de bronze, e quando brilhava o sol da tarde em Jerusalém, eu quero que você imagine dezenas de quilômetros de distância, se via o brilho das colunas de bronze do templo de Salomão. O templo de Salomão era uma obra espetacular, era algo inimaginável. Se estima que gastou-se algo, em dinheiro de hoje, é claro, atualizando tudo de ouro, prata e pedras preciosas que foi gasto, algo em torno de 40 bilhões de dólares. 40 bilhões de dólares numa construção é algo extraordinário. Coloca outra imagem, por favor. E esse templo era formado de 3 segmentações. A primeira delas era o pátio ou o átrio externo. Vocês podem ver que cercado por esses muros existem alguns espaços e no meio tem uma pequena construção que não é tão pequena assim, ela é grande, mas comparado com o átrio externo ela se torna até pequeno. Neste lugar externo é onde o povo, onde os judeus, onde os visitantes, onde todas as pessoas chegavam naquele lugar para adorar o Senhor com as suas ofertas, para adorar o Senhor com as suas orações, para adorar o Senhor com as suas petições e os seus sacrifícios. O povo comum adorava a Deus nessa parte externa, chamada de átrio ou pátio. Existia uma outra parte, que era essa área construída bem no meio, que ela se chamava Santo Lugar. O Santo Lugar já era um local onde somente os sacerdotes podiam entrar, somente aqueles que eram descendentes da tribo de Levi. E eles entravam neste... Não, volta lá. Passou para frente demais. Aí, neste lugar, os sacerdotes, eles passavam 24 horas por dia, em turnos de adoração, em turnos de trabalho, cada um tinha uma escala, cada um tinha um horário pré-determinado para estar, e eles passavam cantando, orando e levando a Deus os sacrifícios que o povo trazia. O povo levava ofertas, o povo levava sacrifícios, e cabia aos sacerdotes fazer a distribuição disso, destinar qual era a parte que seria queimada, qual era a parte que seria consumida. Eles faziam o serviço de manutenção do templo, eles limpavam as coisas, faziam a oferta de manjares, a oferta de sacrifícios, a libação através todo aquele ritual, que se você estudar o livro de Levítico, você vai perceber que era um ritual bastante simbólico, ritualístico e solene. Dentro desta construção existia uma sala muito especial, chamada Santo dos Santos. Era uma pequena sala, separada do restante através de uma cortina muito pesada, e essa cortina impedia as pessoas de entrarem ou de verem o que acontecia lá dentro. E dentro do Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, uma arca toda feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, e a sua tampa, em cima dela existiam 2 querubins, cujas asas se tocavam, e aquela arca continha alguns elementos, alguns símbolos da presença de Deus. E dentro daquela sala
uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava naquele lugar com o sacrifício daquele ano pelo povo de Israel. E o ritual era bastante pré-determinado, não era algo de improviso. O sumo sacerdote se abaixava e colocava a mão por dentro da cortina e balançava um incensário e enchia aquela sala de fumaça. E ele se paramentava com uma roupa toda cheia de sininhos, e amarrado por uma corda, ele entrava naquele lugar e oferecia a oferta de sacrifício pelo povo de Israel. Se o sumo sacerdote morresse dentro daquele lugar, ninguém poderia entrar para tirar o sumo sacerdote. Ele deveria ser puxado por uma corda, porque qualquer um que entrasse naquele lugar também morreria. Então ele entrava com aqueles sininhos e o povo ficava ouvindo o tilintar daqueles sinos enquanto ele fazia aquela oferta lá dentro. E quando ele terminava aquela oferta, e aquela oferta era aceita, Deus se revelava para o sumo sacerdote através da sua presença em cima dos querubins, logo acima da Arca da Aliança. E quando Deus se revelava, o povo sabia que estava garantido mais um ano de colheita, mais um ano de vitória, mais um ano de prosperidade, mais um ano de saúde, mais um ano de alegria, mais um ano em que eles viveriam bem dentro da promessa do Senhor. O templo de Salomão era algo muito precioso para os judeus. O templo de Salomão era uma representação do culto que nós fazemos hoje. Eu não vou falar sobre isso, não vou explicar a relação que há entre o templo de Salomão e o culto que é prestado a Deus hoje. Jesus veio com uma nova aliança, mas eu estou trazendo essas informações para que vocês percebam o tanto que esse templo era especial, tanto que esse templo era simbólico e o tanto que esse templo era importante, ou é importante, para o povo de Israel. Quem compreendeu, diga amém. Mas esse templo foi destruído quando Israel foi invadido pela Babilônia. Esse templo, Israel, a cidade de Jerusalém, foi completamente destruída. E não sobrou nada. Eles tocaram fogo nos muros, nos portões, derrubaram esses muros, entraram nesse templo, levaram os utensílios desse templo e deixaram completamente desolada a cidade de Jerusalém e o templo de Salomão destruído. E levaram o povo de Israel como escravos para a Babilônia. Nesse contexto, levaram vários jovens, como Sadraque, Mesaque e Abednego, levaram Daniel e outras pessoas especiais do povo de Israel. Foram todos levados como escravos para a Babilônia. Até tem aquela história que um dos reis começou a fazer uma festa com os utensílios do templo sagrado de Salomão, começou a beber vinho naquelas taças que eram especiais para o sacrifício, e de repente a mão do Senhor apareceu riscando numa parede, dizendo que ele foi pesado e foi achado em falta, e ele morreria, aquele rei. Talvez você já tenha ouvido falar dessa história. Deus sempre se comprometeu com o templo de Salomão, com o ritual que era feito naquele lugar. Eu quero que você entenda que não era apenas uma construção, não era apenas uma coisa feita por homens, não era apenas uma coisa que os homens imaginavam que Deus estava envolvido. Deus realmente estava envolvido com o templo, Deus realmente estava envolvido com os sacrifícios que eram feitos naquele lugar, e Deus realmente estava preocupado com tudo que se fazia naquele lugar, a tal ponto de Deus dizer: eis que ouvirei as orações feitas neste lugar. E se aqui, está lá em 2 Crônicas 7,14, e se por um acaso eu cerrar os céus e não chover mais, se o meu povo que se chama pelo meu nome, neste lugar se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, virei e sararei a sua nação. Deus era comprometido com o templo de Salomão. E o templo de Salomão foi destruído a primeira vez, e o povo de Israel estava cativo na Babilônia, estava longe da sua terra natal e sem ter como cultuar a Deus no templo de Salomão.
Nesse contexto, Daniel se ajoelha e começa a orar. Durante 21 dias ele faz um jejum. É por isso que algumas igrejas fazem o jejum de Daniel, de 21 dias, não é assim? E fazem aquele jejum especial e tal, porque Daniel se ajoelhou e orou, e jejuou durante 21 dias. E ele orou muito mais, irmãos, não foram só os 21 dias. Ele orava constantemente. Ele chegou a ir para a cova dos leões. Você sabe por que Daniel foi para a cova dos leões? Todo mundo sabe que Daniel foi para a cova dos leões, amém? Quem não sabia que Daniel tinha ido para a cova dos leões? Alguém não sabia? Então vou te contar, Daniel foi para a cova dos leões porque ele orava 3 vezes ao dia. Então Daniel não orou só os 21 dias. Tem gente que acha que, pastor, vou fazer o jejum de Daniel 21 dias e está tudo resolvido. Não, Daniel orava os 21 dias, ele dedicou, mas ele orava todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia. Tanto que ele estava ajoelhado, quando o arcanjo Gabriel apareceu voando. Você já imaginou, irmão, você orando, 3 horas da tarde, e aparece um arcanjo voando e toca no seu ombro, e diz: Daniel, se arruma aí, que eu vou te revelar, não só sobre o que você está pedindo, mas sobre tudo o que vai acontecer até os próximos milênios. Já pensou se um arcanjo aparece para você e diz: eu vou te revelar o que vai acontecer nos próximos anos, e até 3.000 anos da agora para frente, você vai saber tudo o que vai acontecer. Que coisa especial, foi isso que aconteceu com Daniel. Esse livro foi escrito 565 anos antes de Cristo. Daniel estava escrevendo acerca da restauração do templo de Salomão, mas também estava escrevendo acerca do nascimento de Jesus, e ele estava escrevendo sobre algo que vai acontecer agora, e é por isso que eu quero que você preste bastante atenção. Daniel orou, e o arcanjo revelou para ele que estava próxima a restauração do templo de Salomão. O templo de Salomão foi restaurado pela 2ª vez. O povo voltou para Israel, e você conhece, talvez não conheça, eu te vou contar a história rapidamente. Eles voltaram para Jerusalém, reconstruíram os muros, firmaram novamente os portões e reconstruíram o templo de Salomão tal qual era no início. E o culto a Deus foi restaurado naquele lugar. E durante muitos anos para frente, por mais de 400 anos, aquele templo ficou de pé e o culto a Deus estava sendo restaurado. Você pode ler no texto que o Senhor permitiu esse tempo para que Israel fosse purificado. Todas as vezes que Israel se afastava do projeto de Deus, todas as vezes que Israel pecava e como nação estava com o seu coração colocado em pecado, o Senhor permitia que eles fossem levados cativos para que eles se voltassem o seu coração para Deus. E a partir desse momento, aquela nação estava voltada com o coração novamente para o Senhor. Ele permitiu que fosse reconstruído a cidade e o templo, e foi reconstruído dessa forma o templo de Salomão. E Daniel continua falando, por mais anos à frente, ele fala que dali para frente passariam quantas semanas? Desde a saída, versículo 25, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido. Você viu que na sua Bíblia está escrito ungido com letra maiúscula? Quem tem a Bíblia escrita ungido com letra maiúscula? Essa palavra aí está falando sobre o nascimento do Senhor Jesus. Desde a ordem da reconstrução de Israel e do templo de Salomão, até o nascimento do ungido, o príncipe com letra maiúscula, seriam passadas 7 semanas e 62 semanas. Foram só esses dias? Não, irmãos, foram mais ou menos 500 e poucos anos. A Bíblia fala em semanas proféticas. As semanas proféticas, a Bíblia fala que um dia para Deus pode ser 1000 anos, assim como 1000 anos podem ser um dia para Deus. Então o tempo do Senhor é contado diferente. Esse tempo de 7 semanas e mais 62 semanas é um tempo profético. Então se passaram centenas de anos até que o ungido nascesse. E o texto continua falando: depois das 62 semanas será morto o ungido. Eu quero abrir um parênteses nesse texto e trazer vocês ao tempo de Jesus. Jesus chegou para entrar em Jerusalém um pouco antes da sua morte,
e ele teve uma vista de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade linda. No final da tarde, o sol bate sobre aquelas construções e a cidade brilha. É a cidade do grande rei Davi. É uma cidade maravilhosa, especial. Todos que tiveram a oportunidade de ter visto Jerusalém se apaixonaram por aquela cidade. Jesus olhou aquela cidade e o seu coração se encheu de tristeza, porque ele disse: ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes eu quis te ajuntar, como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não me quiseste, Jerusalém. Pois eu te digo, Jerusalém, você não me verá de novo, até que digas, Baruch Rabá, Bishem Adonai. Essa é uma expressão em hebraico que quer dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que ia entrar, sabia que ia ser crucificado, sabia que ia ser rejeitado pelo povo de Israel como Messias, e Jerusalém não o veria de novo, até que reconhecesse que ele era o Baruch, o bendito, o abençoado que vem em nome do Senhor. Essa palavra Baruch em hebraico quer dizer bendito, abençoado. Diga para quem está do seu lado, Baruch quer dizer bendito. E Jesus entrou em Jerusalém e os seus discípulos, Jesus, vem cá, deixa eu te mostrar como é que é o templo. Deixa eu te mostrar como é que é a construção, olha que lugar bonito. E era um lugar extremamente bonito, você pode ver pelas imagens, era um lugar muito bonito. E os discípulos, como se Jesus nunca tivesse visto aquele lugar, foram levando. Você já viu que às vezes o menino faz isso com a gente? Pai, vem cá ver um lugar muito legal. E você já foi naquele lugar. Várias vezes você finge que é a primeira vez que você está vendo, só para não entristecer os seus filhos. Quem já fez isso? Diga amém. Já fez? Então, eu também já fiz. Jesus estava fazendo com seus discípulos. Eles foram e mostraram um lugar, e mostraram um lugar de sacrifício, mostraram todos os lugares. E Jesus disse para eles, só que eu vou contar uma coisa para vocês. Não ficará pedra sobre pedra deste lugar. E os discípulos se interessaram, disseram, como assim, Jesus? Vocês lembram do profeta Daniel? Lembro. O profeta Daniel falou que depois que o ungido nascesse e fosse morto, viria um príncipe, com letra minúscula, e destruiria Jerusalém. Pois é, isso vai acontecer daqui a alguns anos. E eu vou contar mais para vocês. O texto de Daniel ainda fala sobre mais coisas. Sobre tudo o que vai acontecer no fim dos tempos. E Jesus contou isso. Eu quero te explicar, depois que Jesus morreu, no ano 33 da nossa era, no ano 70, cerca de 36 anos depois, um general romano chamado Tito invadiu Jerusalém, sitiou Jerusalém, tomou Jerusalém e destruiu a cidade. E este templo, completamente, pela segunda vez, esse templo foi destruído e não ficou pedra sobre pedra. Se você for em Roma, existe um arco lá chamado Arco de Tito, e esse arco contém todas as imagens de todas as vitórias desse grande general romano, e lá existem figuras de Tito levando os utensílios do templo de volta para Roma. E quando Tito entrou em Jerusalém, ele praticou rituais da religião romana da época, que não era a igreja católica apostólica romana. Roma tinha outra religião, e ele praticou aqueles rituais que eram considerados ofensivos dentro do templo de Salomão. Profanou o templo de Salomão e levou aqueles utensílios embora, destruiu o templo e não restou nada do templo de Salomão. Mostra o outro slide, por favor. Eu quero que você veja, esta é a localização de onde era o templo de Salomão. Vocês estão vendo essa parte bege, um pouco mais à direita da imagem? É chamado Muro das Lamentações. É o único resquício, o único resto que sobrou da construção do templo de Salomão. Tudo mais foi destruído, só ficou esse muro, que é chamado de Muro das Lamentações. Este lugar, até hoje, os judeus chegam perto dele
e colocam as suas orações, bilhetinhos com seus pedidos de oração, e ficam orando e chorando e clamando aos pés desse muro de dia e de noite. E quem já foi naquele lugar conta que há um espírito de contrição muito grande, há um temor de Deus muito grande naquele lugar. É um lugar de oração, é um lugar de pesar. Milhares e milhares de anos da história dos judeus está canalizado naquele lugar. Há uma unção de contrição muito grande aos pés desse muro. Mas como Jerusalém foi tomada, os muçulmanos construíram uma mesquita. E é aquele lugar que vocês estão vendo. Está vendo aquele negócio dourado lá, redondinho? Aquilo é uma mesquita que foi construída exatamente no lugar do templo de Salomão. Hoje Israel é uma nação dividida. Em 1948, uma assembleia da ONU declarou Israel como um Estado soberano. Uma assembleia presidida por um brasileiro, não é uma coisa comum, né? O Brasil está muito ligado com a história de Israel, quero que você compreenda isso. O Brasil é uma nação amada pelo Senhor e está muito ligada à nação de Israel. O Brasil tem sido muito usado por Deus para cumprir os propósitos dele em relação à nação de Israel. E naquele tempo, 1948, um brasileiro chamado Osvaldo Aranha, tem até um filé lá em São Paulo, chamado filé Osvaldo Aranha, sabia? Osvaldo Aranha era um diplomata brasileiro, e ele adorava sentar numa mesa, no mesmo restaurante, e ele pedia o seu filé do mesmo jeito, e se criou um prato chamado filé Osvaldo Aranha. Se você tiver um dia a oportunidade de comer, é gostoso, eu já provei, né? Geralmente tem lá em São Paulo. E esse diplomata presidiu a Assembleia Geral da ONU em 1948, e declarou, através do seu voto de Minerva, houve um empate. E não sei se você sabe, o presidente de uma assembleia só vota em caso de desempate, é o voto de Minerva. E Osvaldo Aranha votou a favor da criação do Estado de Israel. O Estado de Israel, desde a invasão de Jerusalém no ano 70 até 1948, ele não existia. Os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro e não existiam como povo ou como nação constituída. Eles eram um povo errante, eles eram como ciganos, eles eram como itinerantes, eles não tinham local, eles não tinham mais aquela região onde eles estão hoje como seu país. E mesmo sendo declarados como Estado soberano, ainda tiveram que participar de várias guerras para tomar aquela região. E até hoje, eles lutam por aquela região com os palestinos. Jerusalém é uma cidade dividida, tanto que, neste local, existe uma parte que ainda é de domínio dos palestinos. É um lugar sagrado para os palestinos. Mas Jesus falava que, depois desse tempo, o templo seria restaurado. Vamos voltar para o livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto um ungido, e já não estará. E um povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Olha para cá, eu quero que você entenda que entre o versículo 26 e o versículo 27, Deus dá uma pausa na história. Deus abre um parênteses na história, para que entre a história da igreja. Não sei se você sabe, a igreja do Senhor Jesus Cristo começa a ficar proeminente, ela começa a ficar relevante a partir do ano 70 da nossa era. Até lá ainda era muito embrionária, ainda ficava em Jerusalém, ainda ficava somente ali em Judéia e Samaria, não tinha chegado ainda nos confins da terra. A partir do ano 70, não por coincidência, mas por plano do Senhor, a igreja do Senhor começa a pregar o evangelho a toda a criatura. E aí Deus faz uma pausa
nesse texto. O versículo 27 só começará no momento em que a igreja concluir a sua obra. E sabe o que acontece, irmãos? Essa promessa aqui diz que um judeu, porque os judeus só fariam aliança com os judeus, se levantará, ele é chamado no Apocalipse de anticristo, e ele vai conseguir um feito notável. Ele vai conseguir assinar um tratado de paz entre os judeus e os palestinos. Ele vai conseguir um acordo que permita que Jerusalém reconstrua o templo de Salomão exatamente como ele foi construído das outras duas vezes. E o culto a Deus será restabelecido naquele lugar através de um acordo com o anticristo. Nesse momento, a igreja já não estará mais aqui, porque esse é o início de um tempo que a Bíblia chama de grande tribulação. Eu quero ler um texto que eu li hoje de manhã, para que vocês entendam exatamente isso que eu estou falando. Esse texto foi tirado de um site chamado noticiasgospelprime.com.br. E ele diz assim: Israel já tem levitas prontos para fazerem os sacrifícios no terceiro templo. No dia 20 de agosto de 2013, após mais de 1950 anos, ocorreu em Israel a cerimônia preparatória para a retomada do sacrifício perpétuo, que era feito diariamente pelos judeus. O mandamento presente no livro Levítico é retomado em Jerusalém pela primeira vez desde a destruição do segundo templo pelas mãos dos romanos no ano 70. O templo original foi inaugurado aproximadamente em 950 a.C. e destruído na invasão babilônica em 586 a.C. O treinamento dos Corraim, sacerdotes, é uma iniciativa do Instituto do Templo, juntamente com várias outras organizações dedicadas a reerguerem o Beit Hamikdash, Templo de Salomão, em Jerusalém. Essa escola para os novos sacerdotes é um importante passo na restauração dos sacrifícios rituais. A primeira turma foi selecionada após uma parceria com a Mishmeret Kehuná, instituição que procura restaurar o ciclo sacerdotal do templo. Um novo sinédrio existe desde 2006. Desde então se reúne uma vez por mês em Jerusalém e formou uma comissão de 7 rabinos, que faz um estudo detalhado dos rituais e cerimônias do templo. Com isto, foram selecionados jovens que descendem da antiga tribo de Levi, algo facilmente identificável por terem mantido a tradição de seus sobrenomes, sendo os mais comuns, Levi com I no final, Levi com Y, Levine, Levental, Levinson e Cohen. Os sacerdotes escolhidos tiveram as primeiras aulas sobre como usar as suas roupas especiais, seguindo os requisitos bíblicos, e como executar os rituais na tradição dos levitas originais. Os alunos realizaram o sorteio para determinar quem iria fazer o primeiro serviço do sacrifício do dia. Este é um importante passo para a comunidade judaica que crê nas profecias sobre a restauração do templo como sinal da vinda do Messias. Segundo o anúncio oficial, na noite do dia 14 de Elul, 5773, quero que você entenda que o povo de Israel não segue o calendário romano que nós seguimos. Eles seguem um calendário próprio, que tem nomes de meses próprios, e o ano deles é diferente do nosso, assim como a comemoração do Ano Novo judaico é diferente do nosso. Por isso que essa data aqui é 14 do mês Elul, do ano 5773. O Instituto do Templo, em cooperação com a Organização para a Renovação dos Turnos Sacerdotais e outras organizações, inaugurou uma nova escola dedicada ao ensino da arte perdida de executar diariamente o serviço Tamid no templo sagrado. Nenhum animal foi sacrificado, mas as imagens divulgadas mostram os preparativos para a oferta do incenso, o toque das trombetas e a limpeza do ritual do candelabro, juntamente com o ensaio das orações adequadas e das canções tradicionais.
O Instituto existe há 26 anos e tem feito muitos preparativos para a reconstrução do templo judaico no Monte Moriá, desde então. No ano passado, a organização quis retomar o sacrifício público à Páscoa para lembrar os judeus da tradição. Contudo, a polícia israelense mais uma vez os impediu de fazer manifestações públicas por medo de incitar a revolta dos muçulmanos. O movimento pela reconstrução do templo já divulgou em outras oportunidades que terminou a produção de todas as 102 peças do local sagrado, seguindo os preceitos bíblicos. Todos os utensílios necessários já estão prontos, incluindo a Arca da Aliança, além dos projetos arquitetônicos para a reconstrução. Os novos sacerdotes não sabem quando poderão começar a atuar, mas querem estar prontos o quanto antes. Os judeus ultra-ortodoxos acreditam que, de acordo com o Antigo Testamento, o Messias será o único capaz de restaurar o templo. Então basta esperar. Por outro lado, os outros grupos defendem que o povo judeu deve, de alguma forma, merecer a vinda do Messias, preparando-se ativamente para isso. Baseado nisso, grupos como o Instituto do Templo têm atraído doações de judeus espalhados por todas as nações do mundo para que seja possível a reconstrução do templo. Ministérios cristãos sionistas também têm colaborado, em especial o do evangelista Benny Hinn, que inclusive o levou ao seu programa de TV para falar sobre o assunto. Olha que impressionante. Somente o candelabro principal do templo, chamado menorá, feito com mais de 40 quilos de ouro maciço, custou 3 milhões de dólares. Em 21 de maio de 2009, o grupo de judeus ortodoxos, Movimento de Fidelidade à Terra de Israel e ao Monte do Templo, fez um desfile pelas ruas de Jerusalém, mostrando uma pedra de quase 4 toneladas. Ela foi anunciada como a pedra angular para a edificação do terceiro templo de Jerusalém. Obviamente, ainda não é possível pensar na reconstrução do templo sem que seja destruída a mesquita de Al-Aqsa, com o famoso Domo da Rocha, algo que já provocou ameaças de guerra por parte dos países muçulmanos. Quando o Instituto do Templo pretende começar a construção do novo local sagrado, ainda é um mistério. Um vídeo do governo de Israel feito no começo desse ano reacendeu a polêmica. O rabino Chaim Richman, diretor do Instituto, é o mais forte candidato a assumir a função de sumo sacerdote do templo. Ele já criticou publicamente outras tentativas de reconstrução do templo, como a réplica da Igreja Universal no Brasil. Irmãos, eu quero que você compreenda que todos os elementos para a reconstrução do Templo de Salomão já estão prontos. Nós não estamos falando desse templo reconstruído ou construído, essa réplica construída pelo Edir Macedo. Não tem nada a ver, isso é uma outra coisa. Ele construiu uma réplica, ele quis criar um símbolo do Templo de Salomão, mas ele não é a reconstrução do Templo de Salomão prevista e profetizada na Bíblia. Essa reconstrução vai acontecer exatamente no mesmo lugar onde se construiu o templo e onde está aquela mesquita muçulmana. Por que ele não começou ainda? Porque ainda há muitas tensões políticas e há muita guerra naquele lugar. Eu não sei se você tem acompanhado, começou durante a Copa do Mundo um novo atrito, um novo conflito, uma nova guerra entre judeus e palestinos. Os palestinos começaram e dispararam contra Jerusalém mais de 1000 mísseis. Eles dispararam mais de 1000 mísseis contra Israel, não contra alvos militares, aleatoriamente, contra casas, contra igrejas, contra restaurantes, contra locais públicos, sem nem se importar em quantas pessoas morreriam. Jerusalém, por sua vez, retribuiu na mesma moeda, jogando bombas contra casas, contra igrejas, contra mesquitas, contra locais públicos, e os palestinos são acusados pelos judeus de colocarem crianças como escudos humanos, e os palestinos acusam os judeus de estarem deliberadamente matando essas crianças. É uma guerra terrível que acontece naquele lugar. É uma carnificina, é algo inimaginável.
E desde que o Estado de Israel foi declarado Estado soberano, foi reconstituído em 1948, Israel está sempre entrando em guerras contra os países vizinhos, contra a Síria, contra o Irã, contra o Iraque e contra a Palestina. Até contra o Egito, Israel já entrou em guerra. E sempre as nações do mundo se voltam contra Israel. E há uma nação ou várias nações, mas principalmente chefiadas pelos Estados Unidos da América, que se colocam como defensores de Israel. Isso durante toda a vida foi assim. Durante a década de 60, que houve a guerra dos 7 dias ou 6 dias, eu acho que foi mais ou menos nessa época, os Estados Unidos apoiaram Israel militarmente e politicamente. Depois, na década de 70, quando o Irã ameaçou invadir Israel, houve uma guerra entre Estados Unidos e Irã para defender o povo de Israel. Você lembra quem assistiu aqueles filmes do Rambo? Assistiu? Vocês lembram aquele povo que virava lá no deserto? Aquele lá era o povo do Iraque, que lutava contra o Irã, que era Iraque, aliado dos Estados Unidos, contra o Irã, que queria invadir Israel. Aí depois, os Estados Unidos começou a invadir o Iraque, porque o Iraque ameaçou invadir Israel. Então, os Estados Unidos sempre foram uma força militar que apoiou Israel. E de alguns anos para cá, essa palavra a palavra do Senhor diz que todas as nações se unirão contra Israel, e os Estados Unidos têm perdido a força de abençoar e apoiar militarmente o povo de Israel. Especialmente depois que um descendente de muçulmano, chamado Barack Obama, assumiu a cadeira de presidente do país mais poderoso do mundo, além dos Estados Unidos perderem a sua força como nação econômica e como nação militar, parou de apoiar irrestritamente a nação de Israel. Não sei se você sabe que Barack é uma palavra de origem muçulmana que também quer dizer abençoado. Vocês lembram da palavra Baruch? Ela significa a mesma coisa que Barack. Então, o abençoado Obama, descendente de muçulmanos, ele está enfraquecendo o apoio militar de Israel. Estados Unidos está deixando de apoiar militarmente a nação de Israel. E como eu falei, Deus permitiu que o Brasil fosse usado uma vez para cumprir a sua palavra em relação ao povo de Israel, começou a ser usado de novo para cumprir essa palavra. Foi a primeira nação que condenou publicamente a guerra entre Israel e a Palestina. Não sei se você sabe, essa semana o Itamaraty, que é o órgão brasileiro que cuida das relações exteriores, mandou chamar de Israel o embaixador brasileiro. Isso gerou um problema diplomático muito sério para o Brasil, chegou ao ponto de um diplomata israelense dizer que é por isso que o Brasil é uma grande nação econômica, mas é um anão diplomático, porque não sabe onde deve ou não deve se meter. E até comparou, né? O Brasil disse que condenava a ação de Israel porque é uma reação de força desproporcional aos 1000 mísseis que a Palestina jogou contra Israel. E aquele povo ficou muito irritado, achou isso uma besteira muito grande, disse: olha, falar sobre coisas desproporcionais, deixa eu dizer para vocês o que é. Desproporcional é você perder de 1-0 ou perder de 7-1, isso é desproporcional. O cara ainda fez piada com a derrota do Brasil para a Alemanha, né? Deu na cara dos brasileiros. O Brasil está novamente sendo usado por Deus para cumprir a palavra dele em relação à nação de Israel. O Brasil foi o primeiro, essa guerra vai piorar, e todas as nações se unirão ao Brasil e condenarão a postura de Israel em relação à guerra com a Palestina. Chegará um ponto em que Israel não encontrará apoio nem nos Estados Unidos. E aí, nesse momento, estará pronto todo o cenário para que o anticristo se levante. Ele vai assinar um tratado de paz entre judeus e palestinos e vai conseguir uma aliança com os judeus, vai reconstruir o templo de Salomão, vai chamar todo esse povo do texto que eu li e vai restaurar o culto no templo de Salomão. A partir desse momento, o versículo 27 do capítulo 9 de Daniel
a história sai do pause e começa a rodar novamente. E aí diz o texto, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Não é uma semana 7 dias, irmãos, é uma semana profética, que durará 7 anos. E na metade dessa semana, ou seja, depois de 3 anos e meio, ele vai romper o acordo, vai entrar no lugar santo, vai entrar no Santo dos Santos, e vai oferecer sacrifícios imundos, e vai romper a aliança com Israel. Todas as nações do mundo se unirão com uma guerra, chamada Guerra do Armagedon contra Israel. E ali será o fim de um período chamado a Grande Tribulação. Diga para quem está do seu lado, a Grande Tribulação. Eu quero que você entenda que a Grande Tribulação começa exatamente no momento em que esse acordo de paz for assinado. E é exatamente no momento em que a igreja for tirada dessa terra. Nós não estaremos aqui na grande tribulação, nós seremos arrebatados e estaremos com o Senhor. A Bíblia fala, Jesus disse, naquele tempo, depois da destruição do templo pelo general Tito, haverá guerras e rumores de guerra. Está lá em Mateus 24, se você quiser ler depois. Haverá guerras e rumores de guerra. Você lembra alguma época no mundo em que houve tantas guerras como há hoje? Nós podemos contar dezenas de guerras espalhadas pelo mundo inteiro. Guerra na Ucrânia, guerra no Iraque, guerra no Afeganistão, guerra em Israel com a Palestina e várias outras guerras acontecendo pelo mundo. Haverá terremotos, fome, pestes, isso tudo tem acontecido. Mas Jesus fala, ainda não será o fim. Diga, ainda não será o fim. O fim acontecerá quando a igreja conseguir cumprir a sua missão, que é pregar o evangelho a toda criatura. A Bíblia fala, então será pregado o evangelho do reino em todo o mundo, e aí virá o fim. Aí termina a pausa, aí termina o parênteses, é fechado, e começa o que está escrito no versículo 27. Irmãos, nós não fomos chamados como igreja para nos reunirmos em um clube social, onde todos os domingos, como se fosse num country club, você coloca a sua melhor roupa, coloca o seu sapato com salto agulha, aquele que se você pisar no meio das pedrinhas, ele afunda. Você coloca a sua melhor maquiagem, passa o batom mais bonito que você tem, os homens colocam a sua melhor roupa e vêm se encontrar aqui, bater nas costas um dos outros, trocar algumas ideias e voltar para casa para passar mais uma semana. A igreja não é um clube social. A igreja não foi instituída por Deus para ser um local de encontro das pessoas. A igreja não foi instituída por Deus para levar cesta básica para as pessoas. Pastor, mas a igreja não pode fazer? Pode. A grande discussão entre Paulo e Pedro, os apóstolos, é que uma fé sem obras é morta. Então não adianta eu chegar para uma pessoa e pregar o evangelho e a pessoa está com fome e eu dizer, vai que Deus te abençoe. Ele vai dizer, Deus me abençoe, mas eu estou com fome. Então a igreja precisa cumprir o seu papel de entregar cesta básica, sim, mas não foi para isso que ela foi instituída. A igreja não foi instituída como um supermercado de bênçãos, onde você chega, entrega o seu dízimo e aquele dízimo garante você comprar uma prosperidade. A igreja não é um supermercado de bênçãos, onde você chega doente, se ajoelha e pede a Deus e Ele te abençoa porque você faz parte da igreja. Não, irmãos. O único propósito de instituir a igreja é que nós cumpramos o propósito de Deus, que é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o único propósito da igreja pela qual ela foi instituída. Essa é a única diferença entre a igreja e um grupo espírita, que faz tudo o que nós fazemos. A única diferença entre a igreja e as outras religiões é que nós fomos chamados por Deus para pregar o evangelho a toda criatura. E você tem pregado o evangelho a toda criatura? Você tem pregado o nome do Senhor? Você tem pregado, você tem feito discípulos? Quantos discípulos você fez durante a sua vida? Não vou nem perguntar nesse ano. Durante a sua vida, quantas pessoas você tem discipulado?
A igreja está entrando num momento em que nós estamos preparando toda a liderança para um projeto de culto nos lares e discipulado. Nós estamos preparando a liderança para que nós, como igreja, atendamos a esse chamado e começamos a fazer discípulos em nome do Senhor. Irmãos, tudo aquilo que o Senhor te deu, tudo aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos é para servir o propósito de pregar o Evangelho. Se você tem um bom emprego e ganha bem, o Senhor te deu recursos para que você consiga pregar o Evangelho. Se você tem um bom carro, o Senhor te deu esse bom carro para facilitar você buscar as pessoas para trazer para a igreja. Se você tem uma família grande, o Senhor te deu essa família grande para que você tenha bastante pessoas para pregar o Evangelho. O Senhor te deu todos os recursos necessários. Irmãos, em nenhum momento, em toda a história da humanidade, se conseguiu ter tanto acesso a tantas pessoas, em tantos locais no mundo, com tanta facilidade como nós temos hoje. Hoje você pega um Skype, Facebook, WhatsApp, qualquer outra rede social, você consegue falar com pessoas ao redor do mundo, algumas vezes até com custo zero, sem nenhum custo, você alcança muitas pessoas ao redor do mundo. Você consegue imaginar outro período em que isso foi tão fácil? O Senhor tem permitido isso, para que você pregue o Evangelho. E o que você está fazendo? Está aí adormecido, dormindo na luz? Está aí roncando, engordando? Eu falei hoje de manhã, ovelha gorda. Você sabe o que uma mulher que não dá à luz, ela tem que se preocupar? Uma mulher que passou a vida inteira dela e nunca teve um filho, quando ela chega numa certa idade, ela tem que fazer muitos exames, porque tem 90% de chance de ter câncer no útero. Uma ovelha que não gera ovelhas, ela adoece. Uma ovelha que não gera ovelha, ela fica adoecida com câncer. Quantas ovelhas obesas e cancerosas nós temos no meio das igrejas, que nunca produziram um fruto, um filho, nunca produziram nada pelo reino, só estão comendo o que os pastores trazem todo final de semana, esse alimento gostoso que é a palavra de Deus, e come, engorda, não faz nada pelo reino. Irmão, está na hora de você acordar, está na hora de você colocar suas mãos no arado, está na hora de você pregar o Evangelho, está na hora de você sair do conforto da luz e ir no meio das trevas, pregar o Evangelho e se tornar luz no meio das trevas. O Senhor te colocou no lugar onde você está, é para que o Evangelho seja pregado lá, na empresa que você trabalha. Pastor, eu trabalho numa empresa enorme, é porque lá o Senhor quer alcançar muitas vidas. Pastor, a minha família é treva. Uai, se ela é treva, é um excelente espaço para você pregar o Evangelho. Pastor, eu não consigo pregar o Evangelho, porque a minha vida é muito corrida. Eu quero que você imagine a hora que você chegar diante de Deus. A minha mãe, quando nós éramos crianças, pastora Graça sempre falava que quando a gente chegar diante de Deus, a gente vai ganhar uma coroa, e naquela coroa vão ter algumas pedrinhas, de acordo com as vidas que nós ganhamos para o Senhor, de acordo com aquilo que nós fazemos em prol do reino. E a Bíblia fala aqui: eis que cedo venho, e vou retribuir a cada um conforme as obras de suas mãos. Está escrito no Apocalipse. Então isso tem base bíblica. Quando nós chegarmos diante de Deus, você vai ganhar uma coroa, e alguns vão ganhar uma coroa cheia de pedrinhas. Outros vão ganhar uma coroa banguelinha, sem nada. Nós não estamos falando de salvação. Todos quanto receberam o nome do Senhor foram feitos filhos e filhas de Deus. Quantos aqui são filhos e filhas de Deus? Digam amém. Nós estamos falando a filhos e filhas de Deus. Só que quando você chegar diante de Deus, a única coisa que o Senhor pediu para você fazer é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E você vai chegar diante de Deus, e o que você vai apresentar diante de Deus? Ah, Senhor, eu era tão ocupado, eu tinha uma empresa com tantos empregados. E aí? Você sabe que todas as desculpas que você pode trazer para mim, eu não conheço o seu coração. Eu posso te confrontar agora e chamar: irmão, por que você não pregou o Evangelho? Você dizer: ah, pastor, só quem sabe da minha vida sou eu. Não, é você e Deus. E quando você estiver diante desse Deus que sabe da sua vida, conhece aquilo que está dentro do seu coração, a Bíblia fala que nós vamos nos derreter diante dele.
E não vai sobrar nenhuma desculpa. Você vai ter que reconhecer: Senhor, eu não fiz a única coisa que o Senhor disse para eu fazer. Como que você vai estar diante de Deus? Quais são as obras, quais são os frutos que você vai levar? Será que você vai chegar diante de Deus com mãos vazias? O Senhor te chamou, o Senhor te colocou aqui neste lugar, o Senhor te colocou dentro da sua igreja, para que você pregue o Evangelho. Não tem outro objetivo, não tem outra motivação. É para isso que o Senhor te chamou. A partir do momento em que você assumir essa responsabilidade, nós vamos estar contribuindo para que essa palavra se cumpra. O tempo de Deus vai chegar. O Senhor vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. Nós vivemos os últimos minutos dessas semanas. Nós vivemos os últimos instantes no relógio de Deus. Eu não sei se teremos alguns dias, alguns meses ou alguns anos. O que eu sei te dizer é que essa guerra de Israel contra a Palestina não acabará. Ela irá piorar. E esse cenário todo que nós lemos de reconstrução do templo, ele se cumprirá e cumprirá de acordo com a palavra de Deus. E nesse momento, nós não teremos mais chance de pregar o Evangelho, porque nós seremos arrebatados. Isso é bom, mas por outro lado, como que você vai chegar diante de Deus? O que você vai apresentar? Os dias estão acabando. Pode ser que nós tenhamos, Evânio, mais alguns meses. Pode ser que nós tenhamos mais alguns anos. Não sei. Pode ser que isso aconteça nos próximos dias. Nós vivemos em tempos inimagináveis. Você já percebeu o tanto de tragédia e de desgraça que está acontecendo? Já percebeu o tanto de avião que tem caído, o tanto de gente que tem morrido? O tanto de guerra que está acontecendo, terremoto, maremoto. Irmãos, no ano de 2004, aconteceu um maremoto na Indonésia que matou quase 200 mil pessoas. Você já imaginou o que é isso? Quase 200 mil pessoas perderam a vida no maremoto. Depois disso, várias outras tragédias naturais têm acontecido. Terremotos têm ceifado vidas, maremotos têm tirado vidas. O Japão sofreu, em algum tempo atrás, um terrível terremoto, e um maremoto veio logo depois. Nós estamos vendo grandes tragédias, grandes cheias, nevascas que têm matado pessoas. Nós temos visto a natureza perdendo o seu equilíbrio e demonstrando a sua força mortífera, matando as pessoas. O ser humano não está mais seguro na terra. Os tempos estão sendo abreviados, os tempos estão acabando. O relógio de Deus já quase marca meia-noite e você está aí dormindo dentro da igreja. Fica de pé no seu lugar, por favor. Eu não tenho dúvidas de te afirmar que nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja aqui nessa terra. Eu não tenho a menor dúvida de te afirmar que nós estamos quase passando do versículo 26 para o versículo 27 do capítulo 9 de Daniel. Eu não tenho a menor dúvida de te afirmar que em breve o anticristo se levantará nessa terra. Eu tenho certeza absoluta que essa palavra vai se cumprir. E será nos próximos minutos espirituais. Eu quero que você entenda a urgência dessa palavra. Eu quero que você entenda a urgência do que está acontecendo. Eu quero que você contextualize o tempo em que a igreja está. Você consegue perceber? O momento em que nós estamos? Não tem mais tempo de você ficar adormecido, irmãos. Pode ser que daqui a um mês, quando você acordar e quiser pregar o Evangelho, o Senhor já tenha voltado e arrebatado a sua igreja. Será que você odeia tanto as pessoas a ponto de desejar que eles passem pela grande tribulação? Alguém odeia uma pessoa tanto assim a ponto de torcer para ele ficar na grande tribulação? Se você sabe o que vai acontecer, e sabe que isso vai acontecer daqui a pouco tempo, por que você está calado?
no maremoto de 2004, uma menina estava na praia e ela estava olhando o movimento das ondas. De repente ela percebeu que o mar se afastou e recuou durante muitos metros. E ela vendo aquilo, ela lembrou da aula que ela tinha visto, que isso acontece um pouquinho antes de um grande maremoto. E ela saiu gritando, alertando a todos naquela praia: lá vem uma onda gigante, vamos todo mundo sair daqui, foge gente, vamos todo mundo morrer, foge! E aquela foi a única praia onde as pessoas sobreviveram, porque uma menina viu o que ia acontecer. Irmãos, você está aqui, você tem ouvido falar que o mar está se afastando, você está vendo o mar recuar, e você sabe que um grande maremoto virá sobre essa terra, e você está aí calado? Ah, pastor, eu já estou com a minha boinha amarrada no braço, morrer eu não vou não. Não, mas as pessoas que estão do seu lado vão. Ah, pastor, eu já estou com o meu lugar seguro e garantido, os outros é que se lasquem. É isso mesmo? Você quer que os outros morram? Você quer que os outros pereçam? Não tem mais tempo, o mar já recuou, a onda já está vindo aí. Milhares e milhares de pessoas vão morrer, milhares e milhares de pessoas vão sofrer, a tal ponto de eles buscarem a morte e não encontrarão. Milhares e milhares de pessoas serão atormentadas, perseguidas, massacradas. Milhares e milhares de pessoas sofrerão e pagarão com a sua vida. E você está aí calado? Você está aí sem falar nada? Se você não soubesse, irmãos, eu até compreenderia, mas você sabe o que precisa ser feito. O Senhor te chama nessa noite para fazer parte de uma geração de profetas, os profetas desse último momento, os profetas dessa última geração, os profetas que se levantam nesse último instante da igreja aqui na terra. E eu quero te perguntar: quantos querem se enfileirar conosco e responder esse chamado dizendo: eis-me aqui? Saia do seu lugar e venha aqui à frente, eu quero orar com você.